litoral norte do Maranhão revela uma das mais valiosas joias desse estado, Alcântara. Conhecida por alguns como cidade fantasma por causa de suas muitas ruínas, Alcântara guarda seus mistérios e um mosaico inusitado que mistura arquitetura, dinossauros, manifestações culturais, raízes negras e católicas, além de uma natureza exuberante. A bela travessia da Baía de São Marcos, desde a ilha de São Luís até Alcântara, no continente, leva cerca de 1 hora. Ainda no barco, já se avistam telhados e igrejas emoldurados por muito verde. Antes dos europeus, a região de Alcântara foi habitada por diferentes populações indígenas. Os índios tapuias perderam essas terras para os tupinambás, que conviveram pacificamente com os franceses que ali chegaram no início do século XVII. A cidade de Alcântara foi erguida no alto de uma colina, onde originalmente existia uma aldeia dos índios tupinambás. Quando os portugueses expulsaram os franceses da região, a situação dos índios mudou e logo evoluiu para uma escravização dos tupinambás. Estrategicamente localizados em Alcântara, os portugueses se organizaram para tomar São Luís, a única capital brasileira fundada por franceses. Essa tomada foi em 1615. Sob domínio português, deu-se início à agromanufatura do açúcar e à extração de sal na região de Alcântara. Aos poucos, a cidade vai se destacando na economia maranhense e brasileira e seu destino é alterado para sempre. Com a proibição de se escravizar a população indígena e a necessidade crescente de mão de obra, levas de escravos africanos começam a desembarcar por aqui. A proximidade com São Luís atrai a aristocracia rural para essa cidade que se torna um autêntico celeiro do Maranhão. Além do açúcar e do sal, arroz, cachaça, couro e carne de boi, milho, farinha e algodão. Muito desse algodão foi exportado para a Inglaterra, que na época vivia sua revolução industrial. A riqueza acumulada ao longo desses anos de exploração da terra e do trabalho escravo deixou como herança casarões, sobrados, o pelourinho e as igrejas, registros marcantes desse período de opulência e prosperidade. Algumas dessas construções permanecem de pé, outras tantas entregues ao descaso das autoridades e à ação do tempo viraram ruínas quase cobertas pela vegetação tropical. A Rua da Amargura, onde moravam alguns dos mais poderosos senhores de Alcântara, abriga muitas dessas ruínas centenárias.
A escravidão e a forte presença do catolicismo são traços marcantes da colonização portuguesa no Brasil. Símbolo de poder, fé e devoção desse povo, as igrejas se espalham por toda Alcântara. A imponente igreja matriz de São Matias marca o centro da cidade histórica. É na Praça da Matriz que está a igreja de Nossa Senhora do Carmo, datada de 1690. Da igreja de São Francisco de Assis, só restaram algumas paredes de pedra e o símbolo da ordem franciscana. Alcântara, ela tem o segundo maior acervo arquitetônico do Maranhão, riquíssimo em histórias, lendas, mistérios, né? Mas ela vai muito mais além do que isso, que até para o próprio maranhense não conhece. Nós temos aqui 75 quilômetros de praias, ilhas com 5 minutos de travessia. Tá? A revoada dos Guarás no final da tarde é um espetáculo. E nós temos as comunidades beiras de praia que são locais incríveis. Exportação do algodão, a abolição da escravatura e o deslocamento da produção agrícola do litoral para o interior levaram Alcântara à decadência econômica e à estagnação. Os mais abastados mudaram-se para a capital, São Luís. Os pobres, na maioria ex-escravos, permaneceram e, com muito sofrimento, foram obrigados a sobreviver da melhor maneira possível. O estado do Maranhão tem o maior número de comunidades quilombolas do país, cerca de 520. Só no município de Alcântara são mais de 150 comunidades remanescentes de quilombos. Itamatatiua é uma delas. Aqui, a distância e o isolamento que um dia ajudaram a proteger os escravos que escapavam das fazendas, hoje podem se tornar um agravante para seus descendentes. Mas essa gente, acostumada com muita luta e suor, faz surgir da lama uma arte que ao mesmo tempo preserva suas raízes e ajuda no sustento da casa. A gente sobrevivia só de cerâmica e de roça. Criação também, mas era mais pouco. Mas era a roça e a cerâmica. Nesse tempo, a gente vendia para Alcântara, vendia para São Bento. Saía muita louça mesmo, para Pontal, Pinheiro, tudo lá saía. Aí ela caiu mais foi por causa dos poços, dos plásticos, essas coisas. Aí caiu. Teve um tempo mesmo que a gente não fazia mesmo, por causa desses plásticos. E agora a gente vai adicionando água no balde, mas antes era uma renda forte aqui, era a cerâmica. Com a união das mulheres da comunidade, o apoio do município, SEBRAE e de outras instituições, foram construídos um poço artesanal, uma casa de farinha e o Centro de Produção de Cerâmica de Itamatatiua, que ajudou a resgatar esse processo artesanal. Seja por pura diversão ou por louvor a São Benedito, o tambor de crioula, uma das mais importantes manifestações culturais do Maranhão, também é praticado na comunidade de Itamatatiua.
história de Alcântara está ligada de forma umbilical à existência do negro e do catolicismo no Maranhão. O município de Alcântara, no Maranhão, é um lugar complexo e por isso fascinante. Achados paleontológicos de primeira grandeza dividem espaço com um meio ambiente singular e ricas manifestações culturais. A festa do Divino Espírito Santo é a mais importante manifestação popular de Alcântara e uma das mais famosas do Maranhão. Diferente do resto do estado, onde a festa acontece em terreiros de Mina, religião afro-brasileira típica da região, a festa do Divino Espírito Santo é essencialmente católica, mas não menos negra. Toda a riqueza que um dia a região já viveu é relembrada na figura do imperador, da imperatriz e dos mordomos. A festa dura uma semana e é repleta de rituais, comidas e muita devoção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Um boi enfeitado de flores percorre as ruas antes de ser sacrificado para um banquete. Esmolas são distribuídas aos pobres. Viva o Espírito Santo! No último dia, o domingo de Pentecostes, há uma missa solene pela manhã. Um grande almoço é servido na casa do imperador. E como ato final da festa do Divino, uma procissão segue até a igreja, onde é escolhido o imperador do ano seguinte. Mas Alcântara não é terra só de gente. A natureza que cerca a cidade também é digna de destaque e atenção. Um lugar conhecido como Laje do Coringa, na ilha do Cajual, revela que milhões e milhões de anos antes dos índios tapuias, quem dominava essas terras eram os animais pré-históricos. Então, exatamente nessa área que nós estamos aqui, é considerada a Laje do Coringa, é esse sítio arqueológico para pesquisa. Nós temos aqui também algumas falésias, né? E essas falésias, ela tem essas linhas, né? Que poderíamos dizer que seriam mapas geológicos, né? Então, cada linha dessa aqui é um período, você tem como tentar datar.
e através do carbono 14 e outras substâncias, você tentar identificar períodos mais exatos. Então aqui nessa área é onde são encontradas as pegadas, né, os fósseis desses dinossauros. Então aqui é uma área que se destaca por isso, você caminhando você pode estar identificando. Mas por isso também é uma área que geralmente não se vê pessoas visitar, né? Porque ao mesmo tempo que você está caminhando, você pode estar pisando em cima desses fósseis também, né? Então aqui geralmente é um local que só vem grupos de pesquisas, né? O pessoal da Universidade Federal aqui do estado e tal, que vem fazer esse trabalho aqui na Laje do Coringa. A Laje do Coringa é um conjunto de camadas que tem uma extensão pequena. Ela aflora, ou seja, está na superfície em uma área de aproximadamente 4 hectares. E ela representa uma grande concentração de material fóssil que foi feito aqui no litoral maranhense na época em que essas rochas estavam se formando, há cerca de 95 milhões de anos. Então, a importância da Laje do Coringa é que ela tem informações que são únicas no Brasil. Então, várias formas de animais fósseis e outros tipos de informações só estão encerradas lá. Não se trata de qualquer sítio paleontológico. Toda a comunidade científica está atenta às descobertas feitas na Laje do Coringa. Essa região ajuda a comprovar a teoria do meteorologista alemão Alfred Wegener, de que há cerca de 200 milhões de anos, todos os continentes formavam uma única massa, denominada Pangeia. Mas o trabalho dos cientistas não é fácil. A costa do Maranhão tem a maior variação de maré do Brasil, podendo chegar a 8 metros de diferença entre a maré cheia e a vazante. Como tem essa variação de maré muito grande, toda essa área que nós podemos observar agora aqui, ela é coberta pela maré. Hoje, com certeza, é uma maré de lua cheia, né? Então, quando essa equipe de pesquisa vem para cá, é um trabalho muito complicado, porque o trabalho que eles fazem naquele dia, ele tem apenas horas para fazer essa coleta, essa pesquisa, né? Então, é um trabalho muito complicado, difícil para essa turma, né? Muito do que é descoberto na Laje do Coringa, em Alcântara, fica exposto na capital, São Luís, mais especificamente nesse casarão de mais de 200 anos. É aqui que fica o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueológica do Maranhão. Mas a grande maioria do que você vê no centro de pesquisa foi tirado da Ilha do Cajual, especificamente da Laje do Coringa. Então ali estão reproduções de animais que a gente já identificou, tá? Então você tem ali peixes, crocodilos, dinossauros, pterossauros, né? Então aquilo conta a história de como era o ambiente, como ele era colonizado, como era o esquema ecológico e como era o clima dominante aqui nessa região naquela época. Nós temos informações, por exemplo, de dinossauros muito grandes, peixes de água doce com mais de 4 metros de comprimento, entendeu? Que viviam nessa época. Crocodilos que andavam em terra firme, um manguezal formado por pinheiros e samambaias. É tudo muito exótico e é tudo muito bonito e chama muita atenção. Hoje, a diversidade da flora e da fauna local continua apesar dos ataques ao meio ambiente. Um passeio pelas margens da Baía de São Marco pode revelar encontros marcantes e às vezes fugazes, como com essa raposa e seu jantar fartamente garantido. Mais adiante, outra surpresa, um elegante casal de carcarás. Apesar de passar muito tempo no chão à procura de comida, esse parente distante dos falcões é também um excelente planador.
mais uma ave inesquecível e tida por muitos como uma das mais belas do Brasil, o guará vermelho. O guará nasce com penas brancas e marrons, mas ao longo do tempo ganha esse vermelho intenso devido à sua alimentação à base de crustáceos, principalmente pequenos caranguejos. Os manguezais, hábitat natural desses caranguejos, servem de berçário e moradia para várias espécies de aves, crustáceos e peixes. Rico em matéria orgânica, o mangue é um verdadeiro banquete para esses animais. Ao contrário de outros ecossistemas, o mangue não prima pela variedade de sua flora ou fauna. Esses verdadeiros filtros naturais da água do mar impressionam pela quantidade de animais e plantas da mesma espécie. E na costa maranhense, esse ecossistema, fundamental para o equilíbrio natural, ocupa uma área imensa. O Maranhão ele tem 49% do mangue do país, né? É o segundo maior litoral do Brasil também, todo ele moldurado por mangues, né? Então, e pode-se dizer que é a maior faixa de mangue contínua do mundo também. Os mangues já são uma importante fonte de renda e alimento para a população de Alcântara, mas esse ecossistema, explorado de maneira sustentável com o ecoturismo, pode ser ainda mais interessante. Então aqui dentro desse litoral nós estamos tentando criar uma nova modalidade esportiva chamada siriguejo, né? Que nada mais é do que a prática, a caminhada nas raízes do mangue já feita pelos catadores de caranguejos aqui no Maranhão. Em Alcântara, as marcas do passado estão por toda parte. Das pedras que calçaram suas ruas e ergueram suas igrejas, até as pedras que desvendaram fósseis de uma era distante. Preservar essas pedras e o meio ambiente que as cerca é tarefa difícil, mas fundamental para a sobrevivência dessa pérola maranhense. Alcântara é pura poesia para o olhar e para a alma. Aqui tudo deve ser conservado: arquitetura, natureza e tradições. Cuidar do passado dessa terra é a garantia de um futuro próspero para as populações dessa joia do litoral maranhense.